Meus irmãos e irmãs, um bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor possa, de uma maneira muito especial, ganhar os nossos corações, neste momento tão doce que nós passamos aqui aos seus pés em adoração. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Nós estamos estudando sobre os oásis do livro de Apocalipse. Nós estudamos na quinta-feira o primeiro oásis, que foi no capítulo 7, os versículos 9 até o 17. Naquele oásis nós vimos o contexto que está no capítulo 6, versículo 12 até o versículo 17. A Bíblia diz que haverá um grande terremoto. Um terremoto com impacto sobre toda essa terra e impacto até mesmo cósmico. É o que descreve ali, que o céu vai enrolar como um pergaminho. Os montes, eles vão sair dos seus lugares. As pessoas vão correr desesperadas, pedindo para que os montes caiam sobre elas. Então, todo esse quadro nos mostra que nos dias finais, o mundo será tomado por um grande terremoto. Possivelmente esse terremoto vai inaugurar um dos períodos mais tristes, mais escuro para este mundo. Então o que nós encontramos nesse contexto? Desespero, angústia. Pessoas procurando a própria morte. Esse é o contexto. E nesse contexto, nós encontramos um oásis. E neste oásis, nós temos uma visão que João nos dá aqui no capítulo 7, a partir do versículo 9 do livro de Apocalipse. Ele vê uma grande multidão inumerável que estava diante do trono. E juntamente ali estavam os anciãos, os 4 seres viventes. Porém, quando nós examinamos os textos no original, nós vimos particularidades preciosas. Nós vimos que a palavra diante fala de face voltada para a outra face. Porque ali o nosso Senhor, Ele voltará a sua face para nós, de uma maneira tão especial. Aí nós vimos nos textos seguintes a distinção daquela multidão diante de todos os anjos, porque aqui em Apocalipse capítulo 7 diz que estarão ali todos os anjos, todos. E haverá um culto, ali mostra que haverá um culto tão ordenado, cada um realizando o seu papel, mas é um papel muito distinto ali, é o papel dos santos, diante da face de Cristo, porque a palavra diante, ela comunica nisso, no seu vocábulo original, presença e face a face, porque ela enfatiza a presença de Deus e a face de Cristo. Este foi o nosso primeiro assunto. É claro que tem outros detalhes que eu não quero abordar aqui, senão perderíamos um pouco do tempo que temos ainda para meditar sobre este segundo oásis. Porque, irmãos, eu sei que, de alguma forma, nós fomos ensinados a ter uma certa rejeição, uma certa apreensão com o livro de Apocalipse. Este livro tem profecias indecifráveis, misteriosas, cada um pensa de um jeito, cada um pensa do outro. O que nós estamos procurando fazer aqui é mostrar para os irmãos os oásis para o povo de Deus. Como nós estamos dentro deste livro, as promessas que estão reservadas para nós. E digo para você que se nós não tivéssemos essa leitura, se nós não tivéssemos esta visão destes oásis, a vida seria para nós sem sentido. Digo para você, se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse, com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza, com todas as suas revelações,
o que seria para nós, irmãos? O que nós poderíamos cantar aqui nessa noite? Nós cantaríamos coisas duvidosas, nossos hinos não teriam esperança, nossas canções não teriam certezas, nós sentiríamos possivelmente que estaríamos caminhando num túnel escuro, sem nenhuma luz. Mas o maravilhoso desse livro é que ele nos mostra que o nosso caminhar é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, e sabemos que um dia nós teremos o dia perfeito. Então, eu quero ler com vocês aqui alguns textos, capítulo 14, vamos prestar atenção nos detalhes. Este é o segundo oásis que existe nesse livro. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas que tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Graças ao Senhor, aqui está o segundo oásis, vamos estudá-lo. Porém, nós nunca entenderemos a profundidade deste oásis, toda a sua beleza, toda as suas evidências cristalinas, se nós não estudarmos o contexto no qual ele foi inserido. E por que ele foi inserido? Por que ele está aqui exatamente nesse lugar? Nós estamos estudando a palavra de Deus, aquilo que existe de mais elevado em termos de literatura escrita, porque é um livro que ele não foi humanamente inspirado, é um livro que ele foi divinamente inspirado, e Deus revelou a um homem, João, na ilha de Patmos, e ele escreveu aquela revelação, inspirada do próprio Deus. Amados, o contexto de todo este oásis está no capítulo 13, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que nós possamos agarrar com toda a nossa força a revelação deste contexto, porque aí nós poderemos subir aos pontos mais elevados da revelação deste oásis. O capítulo 13 do livro de Apocalipse começa com uma visão terrível, a visão da grande besta, a visão do anticristo, e diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, fala de autoridade, fala de força, fala de poder. 10, na matemática de Deus, na matemática bíblica, é um número que fala de generalidade, também fala de autoridade, fala de governo. 7 cabeças, fala também da mesma coisa, mas essas 7 cabeças, vocês só vão entender lá no capítulo 17, porque vai falar sobre essas 7 cabeças, que são 7 montes, que são 7 reis. Então, vamos deixar isso de lado, não precisa ficar preocupado com isso agora. Se você quiser, na sua casa você vai estudar o capítulo 17 e o capítulo 18, que são uma mesma profecia, mostrando 2 lados de uma mesma profecia, e lá ele vai revelar sobre esses 7 montes, sobre essas 7 cabeças, e sobre chifres, diademas fala de glória, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então, tudo que se tem aqui em termos de coisas positivas, como autoridade, como governo, como glória, se torna pó com a finalização desse texto.
nomes de blasfêmias. Por quê? Porque tudo isso que você está vendo neste versículo primeiro, concernente a esta besta, que é a figura do anticristo, é abominável. Seu poder é abominável, sua glória é abominável, seu reino é abominável. Percebe, irmãos, a facilidade de entender Apocalipse? Então não precisa você ficar assustado com nada, está tudo revelado. São figuras, são metáforas, são símiles, porém tudo facilmente compreendido. Aí o versículo 2 diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de um urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu vou ler apenas alguns textos. Versículo 4: adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 8: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra. Essa outra besta é o falso profeta. Versículo 12: o falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes a adorem a primeira besta. Vamos mais ainda, versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Versículo 16: a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Versículo 18: pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não fique preocupado com nada aí, irmãos, porque não tem nada de extraordinário, não tem nada novo do que já foi ensinado aqui exaustivamente. Mas eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos para a gente construir esse cenário. Aí sim, nós vamos para o oásis. Por enquanto, vamos passar pelo deserto. Por enquanto, vamos passar pelos lugares sombrios, por situações que de fato irão acontecer, sim, e o mundo caminha para isso. O mundo caminha para o governo do anticristo. O mundo caminha para que nessa terra haja um governo. O seu espírito já está aí. Esse espírito que já está dominando a mente, os afetos das pessoas, que controla os seus movimentos, que controla os seus sentimentos, os seus afetos. Há pouco tempo eu falei com você sobre o poder do mundo virtual na nossa sociedade atual. Isto é, sim, uma manifestação do espírito do anticristo. O pior cego não é o que não vê, o pior cego é o que não quer ver, porque isso é fato. Nas nossas casas, nas nossas vidas, todos nós, irmãos, talvez aqui com raríssimas exceções, este poder do mundo virtual não está exercendo uma determinada influência. Até por questões óbvias. Às vezes você diz: meu banco está aqui no smartphone, a minha agenda está aqui, tudo está aqui. Hoje você controla, existem programas que controlam até mesmo os seus aparelhos de sua casa. É tudo controlado por um smartphone. Mas eu estou falando de coisas ainda periféricas, que o poder mais oculto, mais profundo, que exerce nas pessoas, nas suas emoções, na sua vontade, no seu tempo, nas suas prioridades. Você vem me dizer que isso é apenas uma circunstância? Você quer me dizer que isto é temporário? Não. Por detrás disso existe um espírito maligno que está dominando as pessoas, está manipulando os seus afetos, roubando o seu tempo. Mas não é só isso, irmãos, é muito mais.
Existe um espírito satânico que tem operado em nossa geração, destruindo valores, pervertendo a moral, colocando a justiça num lugar tão vil, onde o errado passa a ser certo, a corrupção é aceitável. O imoral não é tão imoral, é tolerável. Esse é o espírito do mundo, esse é o espírito do anticristo. Nós precisamos compreender 3 coisas sobre o anticristo, guarde isso: a pessoa, o espírito e o sistema. 3 coisas sobre o anticristo, você quer entender ele: a pessoa, o espírito e o sistema. O sistema está totalmente pronto. O espírito está aí, nos 4 cantos dessa terra, só falta a pessoa. Ninguém pode negar isso. Mas vamos aqui, vamos para o livro de Apocalipse. Veja no versículo 2, que ele vai falar sobre 4 animais. O primeiro animal é a besta. Deixe-me dizer algo para vocês. Tudo isso aqui vocês podem estudar nas suas Bíblias, em casa. Se você quer estudar, eu vou dar os textos, eu não vou poder ler, porque eu preciso construir só um contexto. Então, todos estes animais, vocês entenderão sobre eles, lendo Daniel capítulo 7. Então, o primeiro animal, a besta, Daniel capítulo 7 e o versículo 7. O segundo animal, que animal é esse? Se você ler Daniel capítulo 7, versículo 6, você vai saber que o leopardo aqui é o Império Grego. O Império Grego naquele tempo, ele compreendia uma região da Turquia e também parte da Europa. E talvez a ênfase esteja sobre isso. O terceiro animal é o urso. Esse animal é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa é o Irã de hoje. Isso você vai ver em Daniel, capítulo 7 e o versículo 5. O último animal está em Daniel, capítulo 7 e o versículo 4. É a Babilônia. Se você estudar a geografia da Babilônia, a história da Babilônia, você vai saber que a Babilônia na Bíblia é o Iraque. O Iraque. Aqui nós temos 2 coisas importantes. Primeiro, é que este versículo 2 está dizendo para nós que o anticristo será a totalidade desses reinos. Será a totalidade desses reinos. E todas as características desses animais selváticos serão sintetizadas em uma única pessoa. Por isso ele é chamado de besta. Deixe-me colocar outros pontos. Observe bem. Diz, deu-lhe o dragão. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, que o dragão é a antiga serpente e é Satanás, o diabo. Então, esse dragão aqui é Satanás, está em Apocalipse 12. Veja isto. Então, entenda, esses animais precisam ser estudados à luz de Daniel 7. Segundo, o que Daniel 7 profetizou, o que Daniel profetizou no capítulo 7, tem o seu desenvolvimento aqui no capítulo 13. Outro ponto. Aqui nessa profecia nós vemos o caráter do governo que dominará o mundo na última fase desta dispensação que nós estamos vivendo. Agora deixe-me colocar um terceiro ponto. Versículo 3. Nós nem lemos esse versículo 3, mas eu vou citá-lo. Quando diz assim que a sua ferida mortal foi curada. Porque está falando deste 4º império, o império da besta. O império que estava morto, mas ele foi não totalmente morto, ele estava ferido como que morto, porém agora nesses últimos tempos ele será revivificado. Ele vai ser restaurado, ele vai reviver. É isso que você tem que entender. Fala aqui de um império que os grandes estudiosos chamavam do reavivamento, o ressurgimento do Império Romano. Por quê?
A grande maioria dos estudiosos acreditam que esse quarto império ele é prefigurado pelo Império Romano. Porque no livro de Daniel, quando você estudar sobre esse animal, o quarto animal do livro do profeta Daniel, e você estudar a sequência desses reinos, você saberá que a Babilônia era o grande império mundial. Depois da Babilônia, os medo-persas vieram e destruíram, derrubaram o império da Babilônia e se tornaram o império mundial. Depois vieram os gregos e depois o império medo-persa. Os gregos, no tempo de Alexandre, se tornou um império mundial. Alexandre morreu muito jovem. E o Império Grego foi dividido por 4 dos seus generais. Aí depois surge o Império Romano, que foi considerado o maior de todos os impérios. O Império Romano foi inigualável. Ele dominou todo o mundo. Todo o mundo. Compreende isso, irmãos? Por essa razão, quando você estuda o Império Romano, ele não foi totalmente destruído, ele foi dissolvido. Ele existe. E aqui nós estamos falando numa linguagem espiritual, nós não estamos falando numa linguagem meramente histórica, uma linguagem literal, mas uma linguagem profética, uma linguagem espiritual. É o que diz o livro de Apocalipse. Este império, ele vai ser reunido. Um homem vai surgir dentro desse império, ou dentre esses reinos, porque o sistema está aí, o espírito está aí, é um espírito maligno, satânico, que governa toda a impiedade, todos os ímpios, toda a corrupção e todos os corruptos. Isso está aí, irmão, você não tem como negar, por mais que você seja a pessoa mais otimista desse mundo, você não pode ir frontalmente contra a palavra de Deus, está aí, diante de nós. Agora, fica claro sobre esses pontos que eu preciso ainda colocar para vocês. Agora observe, adoração ao anticristo. Versículo 4, adorarão o dragão. Uma das coisas que você vai perceber na leitura deste capítulo 13, é o quanto a adoração é enfatizada, adorarão ao anticristo. Deixe-me colocar um ponto adicional aqui, irmãos, no Novo Testamento, somente João usou o termo anticristo, somente João. Nenhum dos outros escritores usaram esta palavra, fizeram referência direta a ela. Deixe-me colocar os textos para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, 1 João ainda, capítulo 4, versículo 3, e por último, a segunda epístola de João, capítulo 1 e o versículo 7, anticristo, anticristo. Em Apocalipse, nós vamos ver 10 versículos que dão ênfase à adoração ao anticristo. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso. 10 versículos. Deixe-me citá-los. Capítulo 9 e o versículo 20. Aqui, capítulo 13, os versículos 4, 8 e 15. Capítulo 14, os versículos 9 e 11. Capítulo 16, o versículo 2, capítulo 19 e o versículo 20, e por último, o capítulo 20 e o versículo 4, versículo 4, são estes os textos que dizem que este mundo adorará ao anticristo, porque eu digo para vocês, e vocês vão concordar comigo, a música, de maneira geral hoje, a música mundana, de maneira geral hoje, é a coisa mais nojenta, é o retrato mais nojento da nossa sociedade. Irmãos, a música moderna, o estilo de música moderna,
é o verdadeiro retrato fiel da perversidade, da corrupção, da imoralidade do homem moderno, desta geração. Mas não quero dizer só isso. Os cristãos também. Veja como são os louvores hoje cristãos. É o homem no centro, é a nossa felicidade, é a nossa conquista. Irmãos, nunca se produziu uma música gospel tão nojenta, tão antibíblica, como nos nossos dias. Nunca. E os cristãos ouvem de maneira indiscriminada. Não conseguem perceber tanta mentira, tanta heresia, tanta egolatria. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito que está agindo no mundo, ele procura agir também no meio desse cristianismo degradado. Sabe por quê? Porque essa adoração é do anticristo. É o homem no centro. É o ego. É a carne. O que nós estamos vendo? Vimos na quinta-feira o louvor, o culto celestial. Como será o culto na eternidade? Nós ficamos aqui, não sei quantos que estavam aqui, na totalidade eu não sei, mas eu mesmo pude, no desfrute da palavra, ficar assombrado de perceber tamanha grandeza, beleza, santidade, pureza e glória e alegria diante do trono. Então, meus irmãos, esse é um ponto muito importante. Deixe-me ler apenas os textos que estão aqui, neste capítulo 13, que enfatiza a adoração ao anticristo. Versículo 4, e adorarão ao dragão, adorarão Satanás. Aqui não está falando de música não, está falando de canções, de louvor. A palavra aqui é adoração, não é música secular, é adoração. Adoração à divindade. Deixe-me ser mais claro com vocês. Aqui não está falando de forró mundano, de funk, não. Aqui está falando de adoração à divindade. Pasmem vocês. O sentido dessa palavra é desviar o louvor a Cristo e entregar ao anticristo, ao próprio Satanás. Versículo 8. Adorá-lo-ão todos os que habitam na terra. Esse todos aqui, irmãos, é genérico, porque a gente vai ver isso no oásis que vamos estudar. Todos os que habitam sobre a terra, e aqui diz o texto, aqueles cujos nomes não se encontram no livro da vida do Cordeiro. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz, essa é uma palavra que tem que ser enfatizada, faz, porque ela tem uma conotação no texto grego de sedução, de atração, de convencimento, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o anticristo. E o versículo 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego, a imagem, isto é, dar vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse texto deixa a gente com calafrio. Aí você fala, está vendo, irmão Luiz? Se nós não adorarmos a besta, nós vamos morrer. Vamos ver o que a Bíblia diz, não é, irmãos? Porque nós estamos falando aqui de oásis. Quem tem que ficar com medo é Satanás, e quem serve, não nós. Não teria para mim nenhum sentido, irmãos, falar de oásis aqui e nós saímos daquela porta, todo mundo desanimado. Está vendo que não tem luz no fim do túnel? Ou, até chegar essa luz no fim do túnel, nós vamos passar por um buraco negro terrível, e aí vai desfazer tudo que a gente já estudou, irmãos. Vamos ter que pegar todas aquelas mensagens, jogar tudo fora, aquelas mensagens das 7 trombetas. Vamos para a Bíblia e vamos ver o que ela tem a nos dizer, porque Deus não nos deixa sem resposta. Houve uma época, irmãos, que isso aqui aconteceu, e é justamente no livro do profeta Daniel. Se você quiser, por favor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Vamos estudar exatamente esse assunto, adoração à imagem da besta, do anticristo. Daniel, capítulo 3. Veja a clareza, veja a simetria da revelação.
Daniel capítulo 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Quase que tinha 666 aqui. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, lá no Iraque. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os seus oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí todos eles vieram, todos eles estavam ali, aquelas autoridades, todas elas, diante daquela grande imagem. Aí observe bem, versículo 6. Permita-me colocar o versículo 5 aí. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, preste atenção, porque isso aqui é adoração, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Está vendo aí? Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí, irmãos, chegaram a notícia a Nabucodonosor. Versículo 12. Chegaram para ele. Porque todas as vezes que tocava as músicas, tinha aquela adoração à imagem, todos prostravam, e no meio da multidão, tinha 4 homens, e eles não prostravam. Então estava visível, todo mundo notava que aqueles 4 homens não prostravam. Eles não tinham medo de Nabucodonosor? Irmãos, não é questão de ter medo, eu até penso que eles tinham medo, a questão é que o temor que eles tinham a Deus era maior. Escute isso. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Com certeza Daniel estava ali em algum lugar também, mas não é citado. Estes homens, esses 3 homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, não os servem. Essa palavra servem aqui, a transliteração dela do hebraico para o grego vem a palavra latreia, que significa culto. Nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta de pífaro, isso agora Nabucodonosor interpelando eles, estáis dispostos quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, estáis dispostos a prostrar-vos e adorar a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Nabucodonosor mandou chamar esses 3 homens. Sim. Sabe o que eles responderam para Nabucodonosor? Olha o versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Está vendo, irmãos? Sabe o que eles estavam dizendo para Nabucodonosor? Tu nos conhece, tu sabe quem nós somos. Versículo 18, se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aí diz a Bíblia que o Nabucodonosor se encheu de fúria, aí ele tomou homens fortes, os mais fortes que ele tinha no seu reino, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, pediu que atasse, amarrasse
Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrasse esses homens. E a Bíblia diz que aqueles homens lançaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Aqueles homens fortes que lançaram os jovens dentro da fornalha morreram imediatamente queimados. Agora observe. Olha o que diz. Versículo 23. Então estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha. Agora observe o versículo 25. Porque Nabucodonosor estava sentado olhando, e diz que ele se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Aí eles responderam: sim, ó rei, é verdade. Aí olha o versículo 25. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam. Imediatamente, quando eles caíram dentro da fornalha, aquelas ataduras se romperam, as ataduras se queimaram, não suas vestes, não eles. Olha o que ele diz: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando. Essa palavra precisa ser enfatizada. Eles não estavam gritando, não estavam se escabelando, eles estavam confortáveis dentro da fornalha. Desespero era fora da fornalha. Dentro da fornalha havia um passeio, uma caminhada agradável. Olha o que diz: sem nenhum dano, e o aspecto do quarto, isso tem que ser ressaltado, sublinhado aqui, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O que Nabucodonosor viu, irmãos? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Alguém aqui está preocupado com a marca da besta? Alguém aqui está preocupado se ele vai ou não nos guardar? Quem tem que estar preocupado é Satanás, porque aqueles que são selados por Deus, o diabo não lhe toca. Satanás pode ter os planos que ele quiser ter para mim e para você, e eu quero te dizer, a cada segundo eu penso que ele tem um plano de destruição, de morte, para mim e para você. Porém, todos os planos dele são frustrados, porque nós estamos guardados debaixo do sangue de Cristo Jesus. Lembre-se, olha o que diz no capítulo 7, na construção daquele lindo oásis. Diz que 4 anjos se levantaram sobre os 4 cantos da terra, e veio uma voz e disse assim: não danifiqueis a terra, até que eu sele os meus servos. Não danifiqueis a terra, até que sejam selados os meus servos. Irmãos, nós temos que entender o que é este selo, nós temos que entender o que significa isso, nós temos que compreender esses oásis, senão a nossa vida cristã vai perder a alegria, você vai entrar na depressão do mundo, você vai ser levado pela onda que leva este mundo. Nós somos um povo celestial, nosso coração tem que estar nos céus, nossa mente tem que estar nos céus, nós não podemos nos permitir ter uma mente tóxica, uma mente negativa. Os dias que virão serão sombrios para este mundo, mas para nós não, porque nós aguardamos um novo dia, nós aguardamos o sol da justiça. Então vamos lá. O falso profeta, os versículos 11 a 14. Então vi uma outra besta, versículo 11, que é o falso profeta, emergiu da terra, a outra veio do mar. Essa tem 2 chifres, a outra tem 10 chifres. Essa é dissimulada porque ela parece o cordeiro, mas diz que fala como o dragão. Bom, então este é o quadro que nós temos. Aí entra aquela parte final, que eu quero destacar aqui para a gente encerrar esse contexto. Versículo 16,
a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Está vendo aí? Na mão direita. Isso tem a ver com posse, isso tem a ver com os afetos. Posse, aquilo que você tem autoridade, aquilo que Deus te confiou. Tudo isso, irmãos, nós precisamos ter certeza, será, escute o que Deus vai te falar. Será que tudo que você tem, meu irmão, tudo, seu tempo, seus bens, você está consagrando para Deus ou você está consagrando para o anticristo? Porque diz que ele vai colocar sua marca, ele vai colocar sua posse. Nós temos que ter certeza para quem servimos, ou para quem vivemos, e a quem servimos. Lembre-se que na igreja primitiva, os irmãos tinham o princípio de colocar tudo aos pés dos apóstolos, não dando tudo aos apóstolos, mas como uma forma de consagrar tudo a Deus, para que houvesse uma distinção entre as posses deles e as posses do mundo. As posses dos cristãos estavam debaixo da bênção, da direção e do governo de Deus, e era para a glória de Deus. Isso é muito importante hoje, porque diz que o anticristo vai colocar o seu selo, ele vai colocar o seu selo, ele vai marcar todas as nossas posses, como pertencentes a ele. Isso pode ter consequências na eternidade, na sua vida, porque nós temos que dizer assim: Senhor, tudo que é em mim, deve bem dizer o teu nome. Olha o versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, isto é, todo o comércio estará debaixo de um controle, que dominará os nossos afetos, as nossas posses, os nossos bens, isso de cada pessoa. Isso é muito importante você saber, porque nesse tempo, irmãos, se nós confiamos em Deus, se nós dependemos de Deus, e se nós dizemos: Deus, eu confio que na minha vida tu colocasses o teu selo, Deus só vai guardar aquilo que ele selar. O que Deus não selar, ele não vai guardar. O que Deus não selar, vai ficar debaixo do governo e do poder do anticristo. Porém, o que Deus selar, o que tiver o selo de Deus, tem uma forte característica: aqueles que têm o selo de Deus, têm os seus nomes escritos no livro da vida, e Deus pede tudo de nós, tudo de nós. Pense, se você não crê na palavra de Deus, ou se você descrê na palavra de Deus, esta é a verdade que você precisa receber, é nesta verdade que você tem que andar. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Talvez você não dê a menor importância, talvez você nem valorize o que está sendo dito agora, mas chegará o dia que você verá a grande diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Você vai ver. Você vai ver a grande diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Mais ainda, versículo 18, aqui está a sabedoria. Escute bem, sabedoria na Bíblia tem a ver com revelação espiritual e não com conhecimento intelectual. Sabedoria na Bíblia tem a ver com revelação. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o seu número é 666. Então, 666 é o número de um nome. É o número de um nome. Quando o nome do anticristo for revelado, sua gematria será 663. Sua gematria. O que é gematria? Gematria é um princípio hermenêutico que consiste em explicar uma palavra ou um conjunto de palavras com números, isto é, uma letra corresponde a um número. Os hebraicos antigos, eles faziam muito isso. Agora, irmãos, não fica aí, porque se você ficar como muitos ficaram, aí você vai achar que esse é o anticristo. Pare de ficar procurando o anticristo, aprofunde no seu conhecimento de Cristo. Imagine se um dia você achar que encontrou o anticristo, o que você vai fazer? Vai colocar uma faixa na porta da sua casa: encontrei o anticristo. Que diferença vai fazer? Você vai atrair demônios para a sua vida.
Deixa ele para lá, ele vai manifestar no tempo e propósito de Deus. Vamos ter revelação de quem é Cristo. Vamos mais aqui, estamos já terminando. Então, biblicamente falando, o número 6 é o número que fala do humano. O número 6 é o número que fala do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O que poderíamos traduzir, mesmo que de forma periférica, sobre 666? 666 é a trindade humana centrada no eu. A trindade humana centrada no eu. 666 é a soma de todo orgulho, de toda a soberba humana, independente de Deus e completamente oposta a Cristo. É só isso que eu consigo chegar, irmãos. Mais do que isso eu não consigo ver. E acredito que ninguém possa ver, porque ainda não é propósito de Deus revelar toda a totalidade, o significado deste número. Ok, agora eu só vou introduzir o oásis, para que a gente não saia daqui com essa imagem negativa. Esse é o contexto. Foi nesse contexto que Deus deu a visão para João do capítulo 14, desse segundo oásis. Por um lado, o que ele viu? Ele viu o governo do anticristo, ele viu o seu poder, a sua ascensão, ele viu toda a terra se curvando a ele, toda a terra sendo controlada por ele, ele viu os afetos das pessoas sendo dominadas por este poder maligno, suas posses, debaixo de um governo maligno, satânico. Foi isso que ele viu. Ele viu as pessoas cultuando esta imagem. Ele viu um falso profeta. O que é um falso profeta? É um ministério espiritual, com uma aparência espiritual, porém totalmente maligno e comprometido com o poder do inferno, que vai seduzir, que vai enganar as pessoas. Este ministério do falso profeta, irmãos, este ministério, ele tem tudo a ver com a degradação do evangelho dos nossos dias. É só você dar uma olhada em volta, veja como é o ministério cristão hoje, é o ministério do engano, da mentira, onde as pessoas cultuam a Cristo, mas não reverenciam a centralidade de Cristo, não dão a centralidade a Cristo. Cristo é só um objeto, o objeto do seu prazer, do seu consumo. Cristo é só o objeto que eles usam para se enriquecer à custa dos santos, à custa da ignorância das pessoas. Isto é o poder do ministério do falso profeta. Esse tipo de igreja hoje vai aceitar com toda a alegria possível o anticristo, porque é o que elas terão, é o que elas buscam hoje, porque elas não vivem uma busca obsessiva pela face de Cristo, em se submeter totalmente a Ele, em se entregar totalmente a Ele, em servi-lo de maneira honesta, de maneira digna, com temor. Esse cristianismo meia boca, esse evangelho de quinquilharias, que faz tanto sucesso hoje, que tem arrebatado o coração dos jovens, dos casais. Hoje você vê aí palestrantes ganhando uma fortuna só para falar a casais. O que casais precisam aprender, irmãos? Quais são os passos para um casamento feliz? Não existe passos para um casamento feliz. Casamento feliz é fruto de uma vida diante de Deus, é fruto de uma vida devocional, é fruto de uma vida trabalhada pela cruz. Nossa felicidade, ela não é plena no nosso casamento. Nossa felicidade não é plena com os nossos filhos. Nossa felicidade não é plena na nossa saúde, com os nossos bens. A nossa felicidade plena é em Cristo. É nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. Nessas outras coisas, casamento, você é provado. Com os seus filhos, você é provado. Com o seu dinheiro, você é provado. Essas coisas provam os nossos afetos. Quem é que nós adoramos? Quem é que está no controle da nossa vida? Olhe para os mártires, irmãos, aqueles que viveram no tempo das grandes perseguições. Eles morreram por causa de Cristo. Eles não tiveram amor à própria vida. Hoje nós somos desafiados a viver
com tanta liberdade, com tantas oportunidades, viver o Senhor, diante de uma geração corrompida, diante de um mundo que caminha a passos largos para o inferno, nós somos chamados a viver Cristo. Então veja, irmãos, olhei, eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião. Está vendo aí? Irmãos, vamos por detalhes. Em pé sobre o monte Sião. Essa posição em pé, segundo os estudiosos da língua grega, significa uma posição de triunfo. Guarde isso, irmãos. Agora nós entramos no oásis. Saímos do deserto do capítulo 13. Saímos de todo aquele ambiente tenebroso. Aquele ambiente não é o nosso ambiente. Nosso ambiente é esse, irmãos. Esse ambiente com Cristo. Olha o que diz. Em pé sobre o monte Sião. É uma posição de triunfo. Nós fomos chamados, como já oramos aqui, nós fomos chamados para viver o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo deve governar a nossa visão. O triunfo de Cristo tem que governar a nossa esperança, os nossos sentimentos. Meu irmão e minha irmã, não se apegue a nada que esteja fora do triunfo de Cristo, porque o triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Diga comigo, o triunfo de Cristo é o meu triunfo. A vitória de Cristo é a minha vitória. Compreende isso? Monte Sião. Monte Sião é o sentimento, é o pensamento, é a descrição mais elevada daquilo que Deus tem acerca do seu povo. Monte Sião. Você quer entender o Monte Sião? Apocalipse enfatiza Sião de uma maneira muito singular aqui. Mas nós vamos entender uma tradução do significado de Sião. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Olha o que diz Hebreus 12, 22. Observe, mas tende chegado. Veja, irmão, se Hebreus 12, 22 não é uma extensão de Apocalipse 14, primeiro. É assim que a gente aprendeu a ler a Bíblia. Foi assim que o Espírito Santo nos ensinou a ler a Bíblia. Observe, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então, Monte Sião é a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, esse izinho que está na Bíblia atualizada, não existe no texto original e nem nas melhores versões. Na atualizada está assim, e a cidade, não existe. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Porque Sião era a cidade de Davi, era a fortaleza de Davi. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 9, vai dizer que essa Jerusalém celestial é uma noiva. É uma noiva, é uma cidade nupcial. É a cidade que eu e você não iremos morar. É a cidade que eu e você seremos a morada de Deus. Deus, diz a Bíblia, Ele vai colocar o seu trono dentro dessa cidade. Nós vimos isso no assunto do oásis passado, relação com o trono de Deus. Aí diz, há incontáveis hostes de anjos. A palavra anjos aqui é genérica no texto original. Mensageiros, os portadores da mensagem. A universal assembleia. Este versículo é tão precioso, irmãos. Ele precisaria ser examinado com mais cuidado, com mais tempo, com mais referências. Mas eu não tenho como fazer isso agora. Que eu queria pelo menos passar por esses pontos para que a gente pudesse ir embora, vendo esse oásis. Então chegamos aqui, Monte Sião, em pé, o Cordeiro em pé, posição de triunfo. Com ele, os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Esse próprio capítulo responde.
são os seguidores do Cordeiro, aqueles que não se macularam com mulheres. Sabe o que é isso? A tradução correta é aqueles que não são ou não estão em prostituição, porque esse assunto é muito importante. No capítulo 17 e 18 vai tratar sobre isso, porque paradoxo, irmãos, a grande característica da Babilônia, do capítulo 17 e do capítulo 18, é a prostituição. A linguagem, irmãos, a linguagem profética não pode ser traduzida literalmente. O que significa prostituição? Você vai ver isso na igreja de Tiatira, você vai ver isso no capítulo 17, capítulo 18, sobre aquela mulher montada sobre a besta escarlate, que é Babilônia, que é o sistema religioso degradado, que vem se degradando ao longo da história. É a grande meretriz, mãe de todas as meretrizes, como está escrito aqui. Prostituição, no livro de Osés, vai mostrar para nós o que significa isso, irmãos. Tem a ver com a apostasia espiritual, tem a ver com a perversão espiritual, tem a ver com a degradação espiritual. É isso que ele está dizendo. Então vamos mais ainda, os 144 mil. Observe, se você quer entender a relação que tem os 144 mil, escute bem, com o Monte Sião. Deixa eu te colocar diante de um cenário lindo e te encorajar que durante essa semana você faça essa leitura. 1 Crônicas, capítulo 11. Esse capítulo é lindo, não dá para você ler agora, e nem eu vou ler com vocês. Esse capítulo vai mostrar para nós como Davi conquistou Sião. Como Davi conquistou Sião. Se você ler desde o versículo 4 até o versículo 46, você vai ver sobre os valentes de Davi. Escute isso, os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram contados. Você se lembra quantos valentes Davi tinha? 30. E desses 30 valentes, ele tinha 3, que eram os mais valentes ainda. Tinha valentes de Davi, que ele sozinho vencia um exército. Tinha valentes de Davi, que quando ele lutava, a espada, quando ele abria a mão, abriam a mão dele, o couro da mão saía na espada. Esses eram os valentes de Davi. Deixa eu colocar outro texto para a gente fechar um quadro aqui. Números capítulo 1, versículos 2 e 3. Moisés fez um censo somente dos valentes, dos que estavam preparados para a guerra, aqueles que tomaram Canaã, aqueles que foram à frente. Aí Deus manda separar e manda contar só os valentes. Não podia fazer o censo sobre todo o povo, não, só era contado os valentes, os maduros, os que estavam prontos para a guerra. Por isso esse número 144 mil, ele é representativo, ele fala dos maduros, ele fala dos ruiós. Sabe o que é ruiós? Ruiós é uma palavra grega que fala de filhos maduros. Somente os filhos maduros farão parte, no sentido mais elevado da descrição, daquilo que é a Nova Jerusalém. Somente os filhos maduros passarão pelo tribunal de Cristo e não terão as suas obras reprovadas. Os filhos maduros. Esta é a figura dos 144 mil. Por isso que é um número que nos mostra uma profecia tão linda. E essa profecia, ela governa o livro de Apocalipse. Porque aqui é os eleitos. É por isso que Deus está investindo em você. É por isso que Ele está falando com você. Você está sofrendo? Você se sente esmagado, esmagada? Você se sente diminuído? Às vezes você amanhece o dia, quando você abre os olhos, você sente o pior homem, a pior mulher, por causa das lutas que te oprimem. Saiba que todas essas lutas, por mais que você às vezes não tenha a resposta, mas eu quero te falar que Deus, de alguma maneira, Ele está trabalhando em todos os seus sofrimentos, para que Cristo seja formado em você. Ele está trabalhando em você, mesmo gerando essa angústia, produzindo, permitindo os seus sofrimentos, para que o seu coração não se acomode nessa terra, para que você se sinta mais dependente dEle.
Não desanime, não deixe o diabo dizer que Deus virou o rosto para você, que Ele tapou os ouvidos, de forma alguma, as mãos dEle continuam estendidas sobre a tua vida. Escute isso. Então, meus irmãos, aí está, vamos adiantar. Outro detalhe que vocês vão ver aqui em Apocalipse, capítulo 14, eu confesso, eu estou no final, irmãos, só fechando esses pontos, e assim nós terminaremos. Olha o que diz, versículo 1, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esses 144 mil, eles terão na sua fronte. Claro que é uma linguagem profética. O que significa isso? Ter o nome escrito na fronte. Vamos ler alguns textos. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 17. Eu vou ler os textos para ganharmos tempo. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Então nós vamos receber um novo nome. Nós vamos receber um novo nome. Irmãos, esse assunto do novo nome Apocalipse é lindo, a gente vai ter tempo de falar sobre isso em um dos oásis. A gente vai entrar com mais detalhe, um novo nome. Capítulo 7, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Fronte, onde ele vai colocar o nome. Então esse selo na fronte tem a ver com um novo nome. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. Aí já estamos dentro da eternidade. Dentro da eternidade. Diz assim: nunca mais haverá maldição nela, na cidade, na Nova Jerusalém, a consumação máxima da obra de Deus, essa noiva nupcial. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então esse novo nome, irmãos, é o nome de Deus como selo na nossa vida. Conseguiu agarrar isso? O nosso novo nome é o nome dele. Vou dar um pequeno exemplo. Como eu disse, não dá para esgotar hoje. Gênesis capítulo 5. Se você ler Gênesis capítulo 5, você vai ver que Deus chamava Adão e Eva por um único nome. Qual o nome que Deus chamava a mulher? Alguém lembra? Adão. Eva era chamada, em Gênesis 5:1, de Adão. Por quê? Porque para Deus era uma só carne. O nosso novo nome será o nome dele, porque os dois se tornarão uma só carne. Cristo é a igreja. O seu nome estará em nós. Aleluia, irmãos. Hoje nós precisamos conhecer as pessoas pelo nome, mas lá naquela eternidade nós seremos conhecidos por causa de Cristo. A nossa identidade será Cristo. Será o que reflete de Cristo na nossa vida, será a nossa identidade. Por último, irmãos, também vou citar, já não dá mais tempo. Então, por que ele vai nos selar? Por duas coisas. Esse selo, essa marca, não é igual ao do anticristo. Essa marca tem duas coisas predominantes: propriedade e segurança. Então, olha que refrigério, irmãos. Por que você foi selado? Por que ele colocou o selo dele em você? Você tem o selo dele? Tem que ter, irmãos. Tem que ter. Não é possível que você que creu no Senhor, passou pelas águas, comeu desse pão, bebeu desse cálice, não tenha o selo. Nós temos o selo de Deus, sim. Então, por que esse selo é tão importante no contexto de Apocalipse? Talvez hoje a gente não veja tanta diferença. A gente nem dê tanta importância a isso. Só quando alguém nos lembra: ó, você foi selado por Deus. Aí você, é. Talvez hoje não pese tanto, mas um dia vai pesar, irmãos. Um dia você vai ver quão glorioso será o peso de Deus colocar em nós o seu selo.
porque esse selo ele tem um poder progressivo no livro de Apocalipse. Hoje, à medida que nós sentimos do selo, parece que é quase que nada, mas um dia, você vai ver que o peso desse selo na sua vida será algo tão glorioso, porque você saberá que o nome de Deus está em você. A identidade de Deus está no nome, o caráter de Deus está em você. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Agora observe, propriedade, nós somos dele, nós fomos selados por propriedade, pertencemos a ele, por segurança também. Esse é um ponto que você precisa para não temer o futuro, não temer o que vai acontecer neste mundo. Não temas, esta é a palavra sobre este selo, não temas nada que possa te acontecer, porque você tem o selo de Deus. Se eu e você temos segurança quanto a isso, então não temos que temer nada que vai acontecer neste mundo. Deus não vai nos julgar na grande tribulação, Deus não vai nos julgar mais com relação aos nossos pecados. Ele já julgou lá na cruz, e Cristo foi condenado no nosso lugar, e nós fomos perdoados eternamente. Veja isso, irmãos. Agora entra o louvor. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, só um minutinho, irmãos, só um minutinho. Versículos 2 e 3, observa a grandeza, a beleza desses dois textos. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz do grande trovão. Também a voz que ouvi era como a voz de arpistas, quando tangem a harpa. Não é interessante isso, irmãos? Aí o versículo 3 diz, entoavam cântico novo diante do trono. Vamos interpretar isso da maneira mais simples possível. No versículo 1, fala dos 144 mil, tendo na fronte escrito o nome o seu nome e o nome de seu pai. Aí ele diz, logo em seguida, ouvi uma voz. Aí depois diz assim no versículo 3, entoavam um cântico novo. A pergunta é, quem entoava o cântico novo? Quem estava cantando aqui? A hermenêutica vai nos dizer, os 144 mil. De quem que é esta uma só voz? De quem? Dos anjos? A hermenêutica vai dizer que não. Essa uma só voz é de quem está cantando o cântico novo. Aquele louvor que fluiu diante do trono de Deus, cantado por estes 144 mil, nós podemos dizer assim, aqueles que conquistaram Sião, como os valentes de Davi conquistou Sião para Davi, nós somos aqueles que conquistaremos Sião para Cristo, e Ele se exaltará sobre Sião. E quando Ele se exaltar sobre nós, na glória vindoura, olha o que João viu, ele diz que ele ouviu uma voz, como o barulho de muitas águas, como de um grande trovão, como o som de harpas que são tangidas por um harpista. Irmãos, imagine milhões e milhões, e milhares de vozes, produzindo um som e um novo cântico. E que cântico é esse, irmãos? Só existe um lugar que pode nos dizer isso. Efésios capítulo 1, diz assim, no versículo 6 e versículo 12, para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça. A gente vai ler depois, irmãos, vocês vão ver que quando esses 144 estão aqui, a ideia que se tem é que eles estão em torno do trono. Atrás deles tem os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E atrás de tudo isso há uma miríade de anjos, mas aqueles que estão mais próximos do trono são esses 144 mil, e todos os seres no céu estão em silêncio, e só eles é que estão cantando. Anjos fazem silêncio no céu, para que os redimidos exalte o Rei da Glória. E o que eles estão cantando? A minha pergunta, quando eu li isso, é, por que os anjos fazem silêncio? Por que é um cântico novo? Tem algum cântico novo? Cântico novo
É aquele cântico que ainda não foi cantado no céu. E por que é novo? Porque somente esses redimidos podem cantar, porque é o cântico da glória, da graça de Deus. Os anjos cantam a criação, nós vimos isso no primeiro oásis, os anjos cantando a sabedoria de Deus, cantando o poder de Deus, mas eles não podem cantar a graça de Deus, porque anjos não sabem o que é graça, eles ficam em silêncio vendo o louvor, a glória da graça de Deus. Glórias ao Senhor. Olha outro texto que vai nos ajudar a chegar perto. Não sei se vai chegar tão perto, mas vê se você consegue entender. Ainda no capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Irmãos, eu fico com tanto desejo de que nós pudéssemos citar esse capítulo todo, para a gente entender esses dois textos. O que Paulo está dizendo aqui? Porque esse capítulo 1 da Epístola aos Efésios, ele fala sobre o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Lembra disso? O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele começa com uma eternidade e termina na outra parte da eternidade. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso é antes. É eternidade no tempo passado. Se é que eu posso colocar tempo dentro da eternidade. E depois ele vai terminar com a eternidade lá na frente. Quando ele diz assim, que Deus ressuscitou a Cristo e fez assentar acima de todos os céus, acima de todo principado, potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa, enche todas as coisas. Aqui está a plenitude de Deus em Cristo. Aqui está a plenitude de Cristo na igreja. Então, olha o que ele diz, versículo 12, a fim de sermos, olha que frase, irmãos, para o louvor da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O que nós estaremos fazendo ali, irmãos? Nós não estaremos fazendo um culto, nós seremos o culto diante do trono. O culto diante do trono. Nós temos que aproveitar cada oportunidade de música, de louvor que nós temos ao Senhor. Cada vez que nós nos reunirmos, você estiver adorando, lembre-se disso. Nós estamos sendo treinados, preparados em nosso espírito, em nossa alma, em nossos afetos, para que naquele dia nós cheguemos e demos a Ele o louvor, a glória da sua graça. Todos os anjos em silêncio e só nós cantando, irmãos. Que dia será aquele? Que momento será aquele? Que alegria nós teremos? Você não vai lembrar de nada desse mundo, porque os seus olhos, Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Como nós vamos contemplar uns aos outros, irmãos? Num senso de comunhão indescritível que só a Trindade tem. Só a Trindade vive isso. Nós viveremos essa mesma disposição de comunhão e de afeto uns com os outros naquela hora. Sendo esses 144 mil os remidos. Na quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente faz esse pano de fundo aqui e vamos, se o Senhor permitir, estudar mais um oásis. Deus abençoe a todos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu aqui. Obrigado por essa comunhão da tua igreja. Obrigado mesmo, Senhor. Nós precisamos de Ti, e precisamos muito de Ti, Senhor. Que esta palavra seja um refrigério para a nossa alma agitada, que esta palavra, Senhor, seja um bálsamo no nosso coração, seja um colírio nos nossos olhos. Sabemos que esses dias tenebrosos virão, sabemos que essa terra, ela ficará agitada e perturbada, e cambaleante como um bêbado, mas nós, Senhor, nós que temos alegria, o gozo de sermos selados pelo Senhor, o Senhor colocou em nós o teu selo. Um dia nós veremos a plenitude deste selo, mas sabemos que esse selo fala de propriedade, nós somos teus, somos propriedade exclusivas do Senhor. Sabemos que por causa deste selo, nós não precisamos temer o maligno, nós não precisamos temer nenhuma obra de Satanás,
porque nós fomos colocados no triunfo do Cordeiro. Nós te louvamos nesta manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.